Antes da leitura, nós queremos agradecer a quem hoje está nos visitando. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um e tenham a certeza que vocês estão no lugar certo no primeiro dia da semana. A leitura se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 11, de 1 a 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betsaba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Nosso irmão Jaime agora irá trazer a mensagem para nós. Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos para juntos nós aprendermos mais da palavra de Deus. Mensagem que Deus pôs no meu coração para nós meditarmos, refletirmos nessa manhã. Os irmãos estão colocando aí no nosso telão. E aí nós vamos ir compartilhando. Não, colocaram mesmo. Um letrão fortão. Obrigado aí, irmãos. A mídia é bom. E a mensagem é esta: ninguém está livre de pecar, nem eu e nem você. Provavelmente você já ouviu a expressão: tal pessoa é um homem de 10 talentos. Ou esta mulher é uma mulher de 10 talentos. Davi, ele era esse tipo de pessoa, esse tipo de homem. Quando você lê as Escrituras Sagradas e você concentra na biografia de Davi, você percebe rapidamente que de fato ele era um homem de 10 talentos. Quando jovem, pertencendo a uma família relativamente grande, lá em Israel, povo de Deus, povo santo, a sua tarefa era cuidar das ovelhas da família do seu pai Jessé. Davi, eu fico imaginando ele jovem, provavelmente ali com seus 18, 19, 20 anos, rapaz de tudo. E ele desenvolveu um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus incrível.
Você percebe isso na biografia dele. Davi, ele ficava lá cuidando das ovelhas, mas não era um jovem displicente, sem compromisso, irresponsável. Não, ele não tinha esse perfil. Ele realmente via que aquele era o trabalho, a sua contribuição para a sua família, para a sua casa, e era muito importante cuidar daquelas ovelhas. E a tal ponto que quando vinha uma fera do campo para alimentar-se das ovelhas da família, tirar o pão da sua família, ele era capaz de enfrentar até mesmo um leão, até mesmo um urso. E a gente fica olhando um jovem assim, com a coragem dessa, defendendo aqueles bichinhos de onde tirava o seu sustento, do leite, da carne, da lã. E ele então enfrentou, e diz Deus nas Escrituras que ele matou um leão. E matou também um urso. Obviamente, você sabe que isso não é comum, um jovem assim, mesmo um homem formado, matar um leão, matar um urso. Eu, sei lá, no lugar dele, eu ia gritar, sei lá o que ia fazer. Mas ele partiu para cima do bicho. Mas está na cara que Deus deu ele um poder sobrenatural, fora do comum, uma coragem excepcional. Ele foi pastor de ovelhas. Ele desenvolveu esse tato, esse dom com aqueles bichinhos que é incrível. Mas Davi, mais tarde também se tornou rei. Saiu de uma situação campestre e foi para uma situação de um palácio, de um trono, de uma coroa. E ele não foi simplesmente um rei. Na verdade, ele foi o rei, só abaixo de Jesus. E Jesus veio da descendência dele. Que coisa incrível, não? Na época do Reino Unido, Davi ele foi o melhor rei que Israel teve. Nem Salomão, seu filho, em toda a sua glória, foi tão bom, tão guerreiro, tão conquistador como Davi. Mas Davi também, ele era um músico. Ele tocava harpa, ele dedilhava harpas. Eu fico imaginando, ele tocava para acalmar o seu antecessor, o rei Saul. Quando Saul estava mal, a música tem esse poder de fazer a gente entrar num certo transe, ou de acalmar, ou de elevar a sua alma. E Davi era esse cara, pastor, rei, músico. E também ele era escritor. Nossa, fico imaginando tanto talento no homem só. Foi ele que compôs o inário do povo de Deus no Velho Testamento, que é o livro dos Salmos, que nós tanto admiramos. Aquele era o inário de todo o povo que Davi compilou. Mas o que mais me admira na vida de Davi é que ele é conhecido em Israel, nas Escrituras e no mundo inteiro, como o homem segundo o coração de Deus. Para mim, eu acho que para você também, de todos os seus talentos, esse é o mais significativo, esse é o mais espetacular, esse é o que mais me chama a atenção. Eu queria tanto ser como Davi, não inveja, mas aprender com ele
como se tornar um homem segundo o coração do próprio Deus. E ele era. Mas Davi pecou. Porque ninguém, mas ninguém mesmo, está livre de pecar. Nem Davi, nem eu e nem você. Como assim Davi pecando? Um homem segundo o coração de Deus. Produziu tanto escrituras para o povo do Senhor. Mas a questão é, ou a pergunta é, por que Davi fez isso? Por que Davi pecou? Por que eu peco? Eu tenho pavor do pecado. Eu acho que você também, né? Ai, pecado. Ah, pecado. As Escrituras deixou bem claro que numa época em que os reis iam à guerra, era no começo do ano, e que entende os teólogos, estudiosos, que o Davi também devia estar à frente do seu povo nas batalhas. Afinal de contas, achar um guerreiro do quilate de Davi era quase impossível. Basta dizer que ele matou o gigante, o homem de quase 3 metros, Golias, com aquela coragem, com aquela destreza de derrubar um gigante daquele. Isso me impressiona, mas eu ainda gosto mais do Davi segundo o coração de Deus. Isso me impressiona muito mais, não sei você. Mas por que Davi pecou? Como assim? É que no momento em que ele devia estar ocupado com a sua mente, ocupado no trabalho, ele estava ocioso. Ele estava com tempo sobrando. E ter tempo sobrando é sempre um perigo, é sempre um problema. Você e eu precisamos prestar muita atenção no nosso tempo, no uso do nosso tempo, e o tempo disponível que Deus pôs nas minhas mãos e nas tuas mãos, porque um dia nós havemos de prestar conta pelo nosso tempo. Nós precisamos agendar o nosso tempo, senão outro vai agendar o nosso tempo. E esse outro pode ser outras pessoas, mas eu estou pensando mais no Satanás. É o Satanás. Quando eu estou com tempo ocioso, não uso bem o meu tempo, ele agenda o meu tempo com coisas que eu não devia fazer. Eu queria pedir que você orasse para mim, me ajudasse, porque ano passado eu me aposentei. E você sabe, né? Se aposentou, você tem mais tempo. É aí que mora o perigo. Porque eu estou aposentado, o que eu vou fazer da vida? Alguns sonhos ir lá para o sítiozinho no interior e morrer se acabar lá. Discípulo cristão não pensa assim. Ele precisa estar ajudando pessoas. Meu desejo do meu coração é morrer trabalhando para Jesus. Ore por mim, me ajude. Vai que dá um negócio e muda, né, a minha cabeça, meu coração, e eu começo a usar o meu tempo indevidamente. Sei lá, isso me preocupa. Tempo me preocupa, sabe? Eu não sei você. Então,
ficar sem fazer nada, ter muito tempo sobrando, é um perigo. Não posso descansar? Pode. Uma das razões que levou esse grande homem de Deus, com todo o respeito que nós o temos, é que ele tinha um tempo sobrando. E ele então, diz a Escritura, que depois dele acordar uma tarde, já descansou, está passeando no terraço do seu palácio, e ele chega assim na beirada e olha lá embaixo, e o que ele vê? A Escritura Sagrada não esconde nada. Ela falou, tinha uma mulher formosa, tinha uma mulher muito bonita. Mulheres são fraqueza de nós homens. E ele a viu, e devia ser bonita mesmo. Não quero ver não. Mas Davi então olhou, e olhar é sempre um problema. Jesus disse que os olhos é como uma lâmpada para o corpo. Jesus disse, se os nossos olhos é como uma lâmpada, se eles forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo todo estará na escuridão, nas trevas do pecado. Esse ensino de Jesus vem me perturbando já tem um tempo. Eu leio, releio, e eu vou tentando entender essa questão da visão, um dos 5 sentidos do ser humano. E como que a visão, o olhar, ele capta meu coração. Como que o olhar, o ver, mexe com as minhas emoções, com as minhas vontades. Às vezes não dá para não ver. Mas é que a gente tem que olhar também com o coração interior, com os olhos interior. Tem os olhos físicos que vê, e dizem por aí, longe dos olhos, longe do coração. Já ouviu essa expressão? Provérbio popular? Isso é verdade. Se eu sei que o negócio lá não é bom para ver, é melhor eu ficar longe da minha visão, porque se eu ver, vai captar meu coração. E o Senhor diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procede as fontes da vida. Vida brota do coração. Então, segunda razão que Davi se envolveu no pecado, é porque ele olhou. Não simplesmente viu, mas a impressão que dá, eu não estava lá, não está escrito, isso aí eu acho que é por inferência que eu estou colocando, porque eu também sou homem, eu sei que eu sou fraco e eu tenho problemas com isso também, é uma luta diária com esse negócio de ver, de olhar. Ajuda nós aí, irmãs, cuidado com as suas roupas. Mas aí, onde que eu estava? Então vou me achar. E aí, o Davi ficou olhando, e essa luta do olhar. Foi o patriarca Jó que disse, longe de mim, fixar os olhos numa donzela. Que patriarca. Que homem, o Jó, que nós todos admiramos. E ele disse isso, está escrito no seu livro. Longe de mim, fixar os olhos numa donzela. O negócio é ver e ir embora. Porque uma das razões que Davi pecou, e eu peco, e você peca, é por causa do foco. Quando eu faço um foco, é porque eu fixei,
E aí minha mente vai longe. E foi Jesus quem disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Diz que nós homens somos mais visuais. E vocês mulheres são mais auditivas. É o que vocês ouvem que capta os seus corações. Ah, mas todos pecadores, né? Todos na luta mesmo. Outra razão que levou Davi a pecar foi a posição dele. Quem ele era? O rei. O rei. Então, ele não se contentou em ver a Batseba, mulher linda, formosa, mas ele foi procurar informação a respeito dela. E ele obteve as informações, e ele, como rei, deu a ordem: traz ela para mim. A informação que ele obteve, que ela era esposa de Urias, o Eteu, o Hitita. O cara não era nem do povo de Deus, mas fazia parte do exército do povo de Deus. Ele era um prosélito, um cara aceito no meio do povo de Deus, sem ser povo de Deus, sabe? Ele era um prosélito. É assim que eles chamavam essas pessoas. Urias era um prosélito. Mas a Escritura mostra que esse cara tinha um caráter que no momento de tentação de Davi, nem Davi teve aquele caráter que ele teve. E o caráter de Urias é impressionante no texto sagrado. Então, Davi trouxe a Batseba, deitou-se com ela, e ela foi embora. Mandou ela embora para a casa dela. Afinal de contas, era casada, né? Pois é. Queria te perguntar nessa manhã, qual é a sua posição na vida? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Você é dono lá? Você é chefe? Você é gerente? Qual é a sua capacidade de influenciar as pessoas com quem você convive? Você influencia pessoas onde você vive? Todos nós influenciamos pessoas todo dia, de qualquer maneira, mas quando você está numa posição, e mesmo os presbíteros, a gente aprende na Bíblia, na igreja, e já ensinamos aqui para a igreja, que os presbíteros não têm uma posição na igreja. Presbítero não é uma posição, não é um cargo. Nas empresas, sim, é um cargo, é uma posição. E muitos que estão nesses cargos, usam mal esses cargos, influenciam pessoas para o seu bem-estar. Eles acabam abusando da autoridade que têm. É conhecido como abuso de autoridade. E também não se fala, mas tem um abuso de influência. Porque eu influencio algumas pessoas, essas pessoas ficam sensíveis a mim, e eu tiro proveito dessas pessoas, porque eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, ou eu tenho uma função. Muito se fala de pastores nas igrejas, que têm influência sobre as mocinhas, sobre a secretária, e ele acaba se envolvendo com ela. E às vezes deixa a esposa e foge com a secretária da igreja. Você já ouviu falar isso? Ah, claro, está aí para todo mundo ver, não é? Muitas vezes é porque ele aproveitou da posição, porque parece que nas religiões, os gurus, as pessoas, têm mesmo uma posição. E é cruel ter que vir aqui pregar para vocês, ensinar vocês. Claro que primeiro o ensino é para mim, porque se isso não vai lá dentro de mim, não me arrebenta, não me refaz, não faz de mim ter um caráter melhor. Não vale a pena estar aqui diante de você, para quê?
para aparecer. Para quê? Que motivação eu teria para estar aqui? É um trem louco. Você tem que pensar nessas coisas todas. Mas eu sei que eu te influencio, como você me influencia. E tem que tomar muito cuidado com isso. E entender que nós estamos aqui apenas para o Espírito Santo nos usar para transformar nossas vidas, para nos ensinar a nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Porque homem igual aquele. Aliás, diga de passagem, o único homem na terra que nunca pecou. É por isso que eu sou fã dele. E você também, né? Pois é o único, maravilhoso. Se alguém pode me ensinar, é ele. Pois é. Cuidado com sua influência. Cuidado com a nossa influência. Com a nossa posição. Cuidado com a nossa função. Porque nós podemos cair no pecado. Não é verdade? E por último, por que o Davi caiu sendo quem era? Por quê? Porque quando Batseba, ela se engravidou, ela pediu que avisasse o rei Davi que ela estava grávida. O pecado agora estava visível. O pecado agora era aparente. E o Davi, então, como que ele lidou com essa situação? Um homem como Davi, como ele lidou com essa questão? Ele deu um jeito de esconder. Realmente aquilo era um segredo entre ele e a Batseba. Mas agora o segredo vai ficar exposto. É sempre assim, irmãos. Diz as Escrituras. O pecado de alguns logo se evidencia. É Paulo falando a Timóteo. Mas o pecado de outros, só mais tarde que aparece. Mas aparece. Não vale a pena. Um momento de felicidade e um tanto de sofrimento, carregando uma culpa na sua alma, no seu coração. É insano pecar. É insano. Porque é tão rapidinho e você vai sofrer tanto. Davi guardou o segredo. São nossos segredos que nos matam. A gente guarda eles em 7 chaves. E uma hora dessa, Deus rebenta essas 7 chaves. E Ele vai expor tudo de mim para você. Para minha esposa. E a situação foi essa mesmo. Ele trouxe o marido dela. Queria que ele fosse para casa e estar com ela. Lembra do caráter de Urias? Ele falou, como eu posso ir para casa deitar com a minha esposa? Quando Joabe, o meu chefe, está lá na frente de batalha, os meus companheiros, como que eu posso fazer isso? Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como você vive, Davi, eu não vou fazer isso. Eis um homem de caráter. Então, não deu certo essa do Davi, encobrindo o seu pecado. Ele tentou encobrir de novo. Ele deu um jantar, ele convidou Urias, jantaram, comeram, beberam, e agora Urias vai para a casa dele, ficar com a sua esposa. Sabe o que Urias fez? Ficou lá, no hotel do palácio de Davi, e ele disse, eu comi e bebi, mas eu não vou estar com a minha esposa, porque isso não é justo, não é correto, pode ser legal, mas é imoral, porque o rei me deu legalidade,
Mas isso é a moral. Muitas vezes as regras, como o João estava nos ensinando hoje nessa manhã, elas só nos tornam legalistas. E só protegem os nossos desejos. E elas são legal, e você pode lançar a mão, mas não vi nada de errado, isso é legal, olha a lei. Mas isso é a moral. Muitas leis nossas são amorais. O ser humano é um ser moral. Muitas vezes tem que dizer não para essa lei, e você fazer o que é certo que Deus quer que você faça, de acordo com a sua consciência. Já que nada disso funcionou com Davi, ele tentou a última coisa. Olha aonde que o pecado nos leva, hein? Então ele escreveu uma carta, colocou na mão do Urias e falou, vai lá, entregue Joabe. E Urias nem sabia que ele estava levando a sentença de morte dele nas suas mãos. Porque dentro da carta o cara tinha tanto caráter, tanta moral, que ele nem abriu a carta. Porque se ele abre, ai do Davi. Ai do Davi. Um homem que é traído, ele mata. Mas o cara tinha caráter, né? Levou sua sentença de morte e entregou para o comandante do Davi, Joabe. E lá estava escrito, quando Joabe pegou, olha, coloca Urias na frente de batalha, aonde for mais perigoso, quando lá tiver o bicho pegando mesmo, você coloca ele lá, tá certo? Uai, Joabe é empregado de Davi, o rei mandou, acabou, o rei era tipo um deus na terra. E assim ele fez. E Urias morreu legalmente na frente da batalha. Uma casinha de caboclo. E Urias foi a vítima. Assassinado. E aí, o que ninguém viu, Deus viu. Deus viu. Ninguém tinha visto. Deus sempre vê. E Deus age. Ele sempre age. Às vezes dá uma chance para você arrepender, dá duas, dá três, e você não arrepende, Deus age. E ele agiu. E ele mandou lá para conversar com Davi. Um profeta. Ele mandou o profeta. E o profeta Natã chegou lá e conversou com Davi. E ele contou uma historinha para o Davi. E o Davi estava assim como que anestesiado pelo pecado. O pecado causou uma amnésia na cabeça, no coração de Davi. E ele pode fazer o mesmo comigo e o mesmo com você. Não se julga bom demais, porque quando eu fiz isso, eu caí. Então, o profeta contou uma historinha. E na historinha, o Davi nem acordou. Ele nem caiu a sua ficha. E na historinha, era um homem riquíssimo, que era o Davi. E ele foi lá, ele tinha tantas ovelhas, e ele foi lá e pegou um homem pobre, e tirou a única ovelha que ele tinha. Matou essa ovelha, serviu a carne para os seus convidados. Deus não dorme. Deus vê tudo. E ele manda mensageiros.
para te ajudar no seu pecado, me ajudar no meu pecado. E o Davi pulou na frente de Natã e disse: tal homem que fez isso deve morrer. O profeta Natã, calmo, tranquilo, disse: Davi, esse homem é você. Eu imagino um silêncio igual esse aqui, entre o profeta e o rei, tratando de pecado. Eles estavam lá. A frase mais difícil de um ser humano falar em todo o planeta Terra é: eu errei. A admissão, ser humilde. Mas quando somos pegos, nós tentamos explicar o que aconteceu, quando tão somente eu e você devia dizer: eu errei. A frase mais difícil dos filhos de Deus, que somos nós, pela graça e misericórdia dele, a frase mais difícil do povo de Deus, da igreja, dizer é: eu pequei. No caso de Davi foi: eu pequei contra o Senhor. Veio uma comoção, veio um cair de ficha, veio uma convicção gelada, profunda, de que aquilo que ele fez, ele pecou, não exatamente contra Urias, mas ele pecou contra Deus. Seu pecado, meu pecado, sempre que acontece, não é tão somente contra o Denzio, mas o meu pecado, ele é primeiramente contra Deus. José, quando atacado por uma mulher de posição, ele disse: como eu pecaria contra Deus? Um jovem, José, que muito nos inspira. Então, como é que estão as nossas vidas diante de Deus? Como foi essa semana sua? Seus pecados estão em segredo e ninguém sabe? Você acha mesmo que ninguém sabe? Porque Deus quer que eu fale essas coisas, eu não sei. Fiquei pensando muito sobre mim. Refleti bastante. E eu finalizo com essas palavras. Sempre que alguém chega para você e conversa com você dos seus pecados, como Natã fez com Davi, é um momento de um juízo, de um julgamento. É esse momento. Mas, graças a Deus, que esse momento, que esse mensageiro, ou essa mensageira, quem que Deus enviou para me ajudar no meu pecado, graças a Deus, que não é o juízo final. Porque no juízo final, vai ser final mesmo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Ali é final, não tem jeito. Dê graças a Deus, se alguém teve o amor, a coragem, a sensibilidade de olhar nos teus olhos e te falar umas verdades que você precisa ouvir. Já fizeram isso comigo várias vezes. Eu ainda sou passivo disso hoje em dia. Eu preciso abaixar a cabeça, ser humilde,
e dizer: eu preciso tratar disso. Não dá para esconder mais. Que Deus te abençoe. Quando você receber uma visita dessa, fique contente, porque ainda não é um juízo final. É um juízo terreno. Porque a hora de começar o juízo, começa pela casa de Deus mesmo, diz o apóstolo Pedro. Graças a Deus. Nós vamos cantar uma canção com nossos cantores, e a canção é para falar uma mensagem para nós. Podemos ficar em pé e fechar com essa canção? A canção acabou, encerramos. Pode ser, irmãos?